Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. O salmista, no Salmos de número 95, 1 a 7, nos diz o seguinte: vinde e cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Amém. Vamos nos elevar a Deus em um minuto de oração silenciosa. Senhor, assim como o salmista reconhece a sua grandeza, a sua majestade, o seu poder e toda a sua glória, nós nos colocamos nessa noite também como igreja do Senhor, como teu povo, porque o Senhor, ó Deus, nos separou, nos reservou para estarmos aqui neste lugar, esta noite, para render-te graças e bendizer o teu santo nome por aquilo que tu és, nosso único Deus, santo, vivo e verdadeiro. Ó Deus, ajuda-nos em cada parte, em cada elemento deste culto que faremos para a glória do teu nome. Aceita, Deus, as nossas orações, aceita, Deus, a nossa adoração, aceita que tudo de fato, Deus, possa chegar como uma alma agradável ante a tua presença. Ó Deus, reconhecendo, ó Deus, a ti, na beleza da tua santidade, pedimos para que o Senhor venha ser conosco, com as nossas vidas. Capacita-nos, ó Deus, e prepara-nos através do teu Santo Espírito para ouvirmos a tua palavra e entendermos aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas nessa noite. Capacita, Deus, a vida do teu servo que irá ministrar a tua palavra nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, a fazermos de fato um culto que é agradável à tua presença. Isso suplicamos e rogamos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, aqueles que puderem colocar-se em pé, abramos nossas Bíblias nos Salmos de números 19. Salmos de número 19, verso 1 ao verso 4. Salmos 19, verso 1 ao 4. Vou fazer um teste nessa noite. Aqueles que têm a revista e atualizada, faça a leitura do versículo 2. Aqueles que têm a revista corrigida ou fiel, faça a leitura do verso 3. Eu farei a leitura do verso 1 e verso 4. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Você faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol. Amém. Podem sentar, meus amados? Caso vocês tenham dificuldade de saber qual a versão, é só olhar lá no início da Bíblia, aí ela mostra qual é a versão antes do índice, tá? Esse é o primeiro teste. Depois nós faremos de verdade. Vamos louvar a Deus com o hino de número 26, ao Deus grandioso, assim como o salmista reconheceu. Vamos também louvar o Senhor reconhecendo a sua grandeza. Senhor, meu Deus, quando é maravilhoso, os grandes feios vejo na tua mão. Revelação dos livros do a
fortes e florestas, ouve na brisa, pássaros cantar. Ouve já vem, montanhas da prandeira, o teu poder mora proclamar. Canta minha alma, a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma, a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando aparecer, porque na cruz maldita, porque amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, a libertei o sangue carrecido. Canta minha alma, entoa-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma, entoa-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória, Jesus abriu as portas da mansão. Eu estar enxergo entre os santos, na mais humilde e bela adoração. Grandioso és tu, digno cantar eternamente a ti. Grandioso és tu, grandioso és tu. Convido o nosso diácono Romeu que nos eleve a Deus em uma oração de adoração. Pai de amor, Pai de misericórdia, obrigado, Senhor, que mais uma vez tu estás dando ao teu povo o privilégio de estar na tua casa para te glorificar, para te adorar e para semear a tua palavra, Senhor, porque este foi o teu ordenamento, Senhor, para que todos possam entregar-se a tua palavra. Por isso, Senhor, estamos aqui para te adorar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus amados, mais uma vez, aqueles que puderem colocar-se em pé, abramos nossas Bíblias no Salmos de número 51, do verso 1 ao verso 4. Salmos de número 51, verso 1 ao verso 4. Novamente, farei a leitura do primeiro e do quarto versículo, mas fiquem a revista e atualizada, verso 2, revista corrigida e Almeida Fiel, verso 3. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Amém. Até o verso 4. Amém. Podem sentar, meus amados? Vamos cantar o hino de número 71. Eu também gosto desse salmo, dá vontade de continuar. Continuaremos em outra oportunidade. Salmos de número, hinos de número 71, perdão.
quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu, se me desfora, pelejava hoje, se me deu trabalho, não quis ser, perdão, Senhor. Responda a Deus a minha oração e vem livrar-me do pecado. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Eu convido o nosso presbítero Cleiton que nos leve a Deus em uma oração de contrição e de confissão de pecados. Senhor, nosso Deus e Pai, nós lembramos de graça, de graça. Obrigado, ó Deus, pelos nossos pecados. Obrigado, Deus, pelas nossas transgressões. Conhece o coração de cada um de nós, tu nos conhece melhor do que nós mesmos, ó Deus. Esquadrinha os nossos corações, ó Deus, e já cada um com as suas obras. Nós pedimos nessa noite, Deus, perdão pelas nossas falhas e pecados. Nós cremos em Deus que é longânimo, Deus que é misericordioso, Deus que é tardio em se irar, em Deus que perdoa o pecado. Mediante o arrependimento sincero. Nessa noite, ó Deus, que os nossos corações se convertam a Ti, se quebrantem, ó Deus, pela sua pecaminosidade, e busquem ao Senhor, que é o que pode salvar as nossas almas. Nós a cada dia mais, ó Deus, odiemos o pecado, não nos entreguemos às ciladas ardilosas, tentadoras do inimigo, ó Deus, mas nos voltemos para Ti. Vamos cada dia mais, odiarmos o pecado e amarmos a Cristo ainda mais, para o nosso bem, para o teu bem. É isso que te oramos sempre, o perdão dos nossos pecados, não porque merecemos, mas porque Cristo morreu por todos eles. Em nome dele te oramos. Amém. Isaías, capítulo 49. Podeis ficar sentados mesmo, meus amados, mas em reverência ao Senhor e sua palavra. Isaías, capítulo 49, verso 13 ao 16a. Anotei B aqui, mas é A. Isaías 49, 13 ao 16a. Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Porém, Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mãe esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que este se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. E eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Louvado seja o nome do Senhor pela leitura da sua palavra. E neste momento vamos passar para o período de cânticos. Nós convidamos a amada igreja que está aqui perto conosco. Vamos dar início ao período de louvor, então no cântico ao texto. Durante o decorrer deste cântico, os amados que estiverem seus dízimos e ofertas podem louvor.
Ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o combate do Senhor. Trabalhando, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós tornamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas me liguem e nos tentem separar, os nossos nomes em Cristo Jesus, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós voltamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas me lidem e nos tentem separar, com os nossos nomes em Cristo Jesus, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Nosso Deus é soberano. Foi ele quem criou os animais e cada natureza e formou o homem. Foi ele quem criou os céus e os céus e separação das águas da terra seca. Glória a Deus, suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus,
Atos capítulo 8, versículo 29 a 31, nos conta a história do diácono Felipe e o eunuco etíope. E diz o seguinte, no verso 29. E disse o Espírito a Felipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Felipe e ouviu que lia o profeta Isaías, e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. Nesse momento vamos ouvir a mensagem do Senhor, e assim como o Espírito Santo também conduziu a vida de Felipe, para poder fazer com que o eunuco entendesse aquilo que estava sendo lido, e possamos também, nessa noite, por meio do Espírito Santo, entendermos aquilo que o pregador nos trará a mensagem nessa noite. Eu gostaria de pedir ao nosso diácono evangelista que nos eleve a Deus em oração, agradecendo pelos dízimos e ofertas e intercedendo pela vida do pregador desta noite. Amém. As crianças e a sua respectiva professora. Eu pediria ao seminarista Jonatas que estivesse orando pela professora e as crianças que hão de participar do culto deles lá no anexo. Senhor Jesus, pelo teu nome temos acesso ao Pai. Em nome de Deus, em teu nome, Deus, pedimos a Deus que o princípio da sabedoria que provém do alto seja distribuído abundantemente às crianças. E que a irmã estará conduzindo essa atividade que seja instrumento usado pelo Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças podem se deslocar até o Sem correr. seu departamento. Nosso muito obrigado a você que está do outro lado participando conosco deste culto. E para você online, para a glória de Deus, Deus continue abençoando você e sua família. E nosso muito obrigado por participar conosco. Nosso muito obrigado por ser inscrito em nosso canal. Nosso muito obrigado por ajudar-nos em oração e participando, compartilhando este conteúdo da Igreja do Caladão. Nós queremos ler com vocês, no primeiro Evangelho, capítulo 16, versículo 18. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 16, verso 18. Nos diz, Evangelho segundo escreveu São Mateus 16, 18. E eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela, ou não poderão vencê-la.
Que Deus aplique em nossos corações a sua palavra ali. Qual a igreja dos seus sonhos? Qual a igreja dos seus sonhos? Pensem nisso. Senhor, nós vamos aqui em nome de Jesus, pedindo iluminação do teu Espírito Santo para a tua palavra que hemos de transmitir, que a mesma encontre guarida em cada lar representado aqui e também daqueles que nos acultuam conosco através da internet. Ajuda-nos e ilumina-nos com teu Espírito, por amor de Jesus. Amém. Podem sentar. Qual a igreja dos seus sonhos? Eu sempre faço uma brincadeira com os meninos que estavam aqui, Arthur, Gustavo, Bianca, Gustavo, Bruninho. E eu pego um espelho, às vezes eu estou tirando a barba, né? Não tem muita, mas tem que tirar, né? Senão... Aí eu pego o espelho, coloco aqui para trás, nas costas, e pergunto, Bianca, você quer ver uma menina feia ou quer ver uma menina bonita? Ela faz, eu quero ver uma menina bonita. Aí eu viro o espelho para ela. Ela está vendo quem? Assim. Então, qual a igreja que você quer ver hoje? E esta igreja é a igreja dos seus sonhos? A igreja que você vislumbra hoje é a igreja dos seus sonhos? Sonhar não é pecado. Não se paga para sonhar. Se paga para adquirir o sonho. Mas para sonhar não se paga, né? Então vamos sonhar? O Senhor Jesus fala ao apóstolo Pedro aqui, o mesmo Pedro que o negara 3 vezes, e o mesmo Pedro que é experimentado 3 vezes acerca do seu amor para com o seu mestre, e que logo após tornar-se-ia o líder do colégio apostólico e precisaria passar por todos aqueles estágios. Agora, este Pedro restaurado, este Pedro é orientado por seu mestre, por seu professor de teologia, chamado Jesus Cristo, professor de história bíblica, professor de homilética, professor de exegese, professor de história do povo hebreu, e por aí vai. Estudou com o melhor professor, o professor que criou todas as disciplinas. E este professor chega para Pedro, após Pedro confessar que o seu professor seria o Cristo, após o seu professor questioná-lo acerca do que as pessoas pensavam acerca dele, Pedro, os teólogos e os comentaristas, um deles, Flávio José, diz que naquele momento Pedro recebeu uma revelação do Espírito Santo de Deus. Aí Jesus, o seu mestre, diz, não foi a carne nem o sangue que tu revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. Este Pedro que recebe esta revelação, este mesmo Pedro precisava entender 2 verdades. Mas ele não já havia obtido muito conhecimento? Sim, mas ele precisava entender que a igreja dos seus sonhos tornar-se-ia uma realidade. Agora, para que essa igreja dos sonhos tornasse uma realidade na vida de Pedro e em nós hoje, Pedro precisava entender esta verdade. Tu és Pedro. Pedro, no grego, significa pedra pequena. Pedra pequena. Tu és uma pedra pequena, Pedro.
E sobre esta pedra, Jesus aponta para si. A pedra Jesus, no grego, significa rocha. Jesus diz: Pedro, tu és uma pedrinha insignificante, pequenina, mas sobre esta rocha. Não adianta usar a expressão grega que você não vai entender. É melhor usar logo a tradução. Tu és pequeno, Pedro. Para muitos, Pedro, você não tem valor. Para alguns, você é o sanguíneo, aquele que cortou a orelha de Malco. Para muitos, Pedro, você é aquele que sempre quer estar em evidência. Para muitos, Pedro, você é aquele que sempre sabe tudo. Mas eu te digo, Pedro, que tu és pequeno, tu és uma pedrinha. Mas se tu edificares a minha igreja sobre esta pedra, sobre esta rocha, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja dos sonhos, ela pode tornar-se real. E Pedro, entendendo isso, agora Pedro veste a camisa do líder apostólico, do colégio apostólico. E como todo sanguíneo, criterioso. Preocupado com a sã doutrina. Preocupou-se tanto com a sã doutrina, preocupou-se tanto com a igreja dos seus sonhos, que ao Barnabé trazer Saulo de Tarso para apresentá-lo ao colégio apostólico, Pedro duvida da conversão de Saulo. Lembram da história? Pedro não estava nutrindo um sentimento de inveja por Paulo ser um homem conhecedor das leis, mais conhecedor que Pedro. Digamos que Paulo hoje fosse um doutor em teologia. Pedro fez apenas um curso preparatório. Pedro não era um teólogo. Mas a preocupação de Pedro era para que a igreja dos seus sonhos não fosse maculada. Para que a igreja dos seus sonhos não servisse de pedra de tropeço lá na frente. Essa é a igreja dos seus sonhos. É assim que você vislumbra a igreja dos seus sonhos? A igreja dos seus sonhos, ela é aquela onde se dá primazia à palavra de Deus? Onde a inerrante, a infalível, a inspirada pelo Espírito Santo de Deus tem a primazia? Essa é a igreja dos seus sonhos? A igreja que os reformadores sofreram, gritando só a Escritura, só a fé, só a salvação, só a graça. Esta é a igreja dos seus sonhos? Onde a palavra de Deus
ela é o centro do culto. Esta é a igreja dos seus sonhos. Na igreja dos seus sonhos, as pessoas chegam e falam tudo o que querem nos púlpitos, nas escolas bíblicas, nos discipulados, nas orientações, nos aconselhamentos. Se a igreja dos seus sonhos fosse igual a você, como ela estaria hoje? Se a igreja dos seus sonhos é o que reflete no espelho quando você se penteia ou se maquia, como ela estaria hoje? A preocupação com a verdade bíblica existe nessa igreja dos seus sonhos? Você sonha com a igreja sadia, por consequência do ensinamento das Escrituras? Esta é a igreja dos seus sonhos? Na igreja dos seus sonhos, as coisas esquisitas e inventadas, elas são tratadas da mesma forma que se trata a sã doutrina? Abrindo parênteses. Não tem nada a ver. Pode. Você é crente, mas não está morto. Você é crente, menina, mas você é jovem. Você, garoto, é crente, mas é novo. Fecha parênteses. Esta é a igreja dos seus sonhos? Se esta é a igreja dos seus sonhos, ela precisa de uma reforma. Ela precisa ser tratada. Tudo que é ensinado nessa igreja dos seus sonhos está baseado nas Escrituras Sagradas. De vez em quando fala-se algumas coisas que não estão. Esta é a igreja dos seus sonhos. Na igreja dos seus sonhos, a mentira é verdade. Na igreja dos seus sonhos, se protegem uns e batem nos outros. Na igreja dos seus sonhos, se faz acepção de pessoas. A preocupação de Pedro ao receber Saulo de Tarso era justamente esta. A preocupação com a sã doutrina. A preocupação com o ensino não religioso, mas ensino bíblico, baseado nas Sagradas Escrituras. Quando nós estudamos seitas e heresias, nós aprendemos que heresia é tudo que em matéria de fé sustenta e defende opiniões contrárias às da palavra de Deus. Então, heresia é tudo aquilo que vai de encontro às Sagradas Escrituras. A igreja dos seus sonhos abraça as heresias e os hereges. Não, ele chegou um dia desses, mas ele prega muito bem. Ele veio de onde? Não, ele veio de tal igreja. Ele foi examinado por esse conselho.
Não, mas é amigo do pastor, mas é amigo do presbítero, é amigo dos presbíteros. Na sua igreja existe isso? Na igreja dos seus sonhos? Ela ainda precisa ser restaurada. Se ela é a igreja dos seus sonhos. Se você analisar todo o Novo Testamento, você vê a preocupação dos discípulos em preservar a sã doutrina. Se você não observou, passe a observar a partir de hoje. Está lá na descrição dos nossos vídeos, dos nossos cultos, no YouTube e no Facebook. Uma igreja fiel à sã doutrina. Esta é a igreja dos seus sonhos? Ah, não. A igreja dos meus sonhos é uma igreja onde o pastor é o meu guru. Olha, essa é a igreja dos meus sonhos. Essa é a igreja dos seus sonhos. A igreja dos nossos sonhos é aquela onde o pastor não é o guru, mas onde o pastor ou aquele que lidera, ele é uma pessoa revestida pelo Espírito Santo de Deus, com o dom da palavra, com o dom do aconselhamento. Essa é a igreja dos meus sonhos. É a sua também? Lembra da brincadeirinha? O que é que você quer ver? Aí eu quero ver uma igreja, mas a igreja está tão fria. Abrir mais um parêntese. Um empresário, certa vez, os funcionários todos reclamando da empresa. A empresa está indo de mal a pior, a empresa não está produzindo, a igreja está fraca, a igreja não, a empresa está fraca das pernas. Então o empresário comprou um caixão desse colocado em fruto mesmo, né? Caixão de fruta, verdura. E ele comprou esse caixão e mandou revestir o seu interior com um espelho. Fechou o caixão e deixou só aquela parte que o matuto diz, deixa eu dar a última olhada no defunto. E ele colocou e avisou aos funcionários, olha, amanhã nós vamos enterrar a empresa. Em outras palavras, vamos fechar a empresa. E eu gostaria que todos os funcionários estivessem aqui, porque a empresa está morrendo. Quando vocês chegarem aqui, ela já estará morta. Foi para um salão lá, acho que o refeitório, cadeiras para um lado, mesas para o outro, deixou tudo lá e colocou aquele caixão no centro. E os funcionários fizeram fila para ver a empresa morta. Todos que passavam, estranho. O último da fila. O que foi que vocês viram? Nós vimos nós mesmos. Então, quem era que estava morto? Quem estavam mortos, na verdade? Os funcionários. Eles que estavam mortos. Se você olha para o espelho, você chega aqui e você diz, rapaz, ninguém dá nem um amém. Canta um hino, glória, glória, aleluia, parece que está morrendo. Que povo frio, que igreja fria. Olha no espelho e pergunta. A igreja é fria? É a igreja dos meus sonhos? Você, o apóstolo Paulo, fala em 1 Coríntios, capítulo 12, que a igreja é um
corpo, onde Cristo é a cabeça. Então, a igreja somos nós. Se a igreja está fria, o primeiro frio é você, sou eu. Se a igreja está morrendo, é porque você está morrendo também. A igreja não sai para evangelizar. Quantas vezes você veio aqui para evangelizar? Fizemos o SOS Jovem. Convidamos todas as igrejas com a irmã. As pessoas preferiam ficar em um determinado lugar ao invés de ir evangelizar. Você pode olhar para o espelho e dizer: que igreja fria é você? É você que está no espelho. O frio é você. Essa igreja não tem um som bom. Você contribui para que ela tenha um som bom? Transmitido por um celular. Tem câmera, o seminarista trouxe uma câmera aí perfeita. Ela capta até os pensamentos. Não, vamos dizer isso, não, senão o pessoal não, né? Uma câmera top. Por que nós transmitimos com o celular? Nós temos uma câmera, foi doada por um irmão aqui. Mas o tempo foi passando, ela foi se tornando obsoleta. A tecnologia foi engolindo essa câmera e ela ficou sem utilidade para as transmissões. Aí você olha e diz: é uma transmissão feia. Olha, interessante, quando o culto sai perfeito, o pastor não recebe o telefonema. Pastor, olha, hoje ficou top. Rapaz, que som ruim é esse? Eu nunca vi. O presbítero orando, parecia mais um monte de abelhas. Não dava para entender. E por que você não compra um microfone melhor? Na igreja do teu sonho tem um microfone bom, que capta o som do ambiente todo? Tem? Ah, não tem, pastor, porque eu não posso comprar. Então não reclama. Porque a igreja dos teus sonhos está ali, diante do espelho. Que é você, que sou eu, somos nós. Se a igreja vai mal, você está indo mal. Que você é a igreja. Se a igreja vai bem, os membros estão trabalhando muito. Se a igreja vai mal, a culpa é de quem? Do pastor. O pastor é a igreja com vocês. Somos a igreja de Cristo. Somos a igreja que deve preservar a doutrina fiel. Ou será que a sua igreja, ela é aquela igreja, a igreja dos seus sonhos, é a igreja que não tem problemas? Aí eu sonho com a igreja que não tem problemas. Olha para o espelho. Sempre olhe para o espelho. O espelho não mente. Você sonha com uma igreja que não tem problema? Alguém falou certa vez: no dia que você encontrar uma igreja perfeita, não entre. Aí alguém perguntou: por quê? Porque se você entrar, você vai macular. Não existem pessoas perfeitas. Não existem pastores perfeitos. O pastor tem as falhas dele. Tem hora que o pastor altera a voz, o seminarista João fica: pastor, Tem hora que o pastor fala que ninguém nem ouve. O seminarista João mexendo ali. Não é assim. É um estilo matutez de agir. A gente vê coisas piores. Mas quem é que está dentro do espelho? Eu, Josué, que não sou perfeito, sou a igreja como vocês são. Ao olhar para o espelho, não se escandalize com o que verá. Porque você verá você, a igreja dos seus sonhos.
A igreja tem problema. Onde existir pessoas, existirão problemas. Você tem problema no trabalho, você tem problema na faculdade. Em todo lugar que você for tem problema. Porque todo mundo é igual, é obrigado a pensar igual a você? Não. A igreja é um corpo. Os dedos são iguais? Não são. A mão pode dizer que não precisa do braço. O olho dizer, eu não preciso da cabeça. Já pensou? O olho fora da cabeça é coisa horrível. Né? Eu, olho, não preciso de você, cabeça. A cabeça é que o protege. Eu não preciso de você, ouvido. Aí Paulo fecha o capítulo 12 dizendo, os membros que nós achamos mais insignificantes são esses que Deus se utiliza. Muitas vezes nós chegamos na igreja e vemos o banco empoeirado. Aí a primeira coisa que nós pensamos é o quê? A irmã não limpou o banco. Você é aleijado. Você não tem duas mãos? Não, mas eu pago. Eu pago. Você paga o quê? Por que você paga? Você paga para limpar a igreja? Não, você não paga para limpar a igreja. A pessoa faz por amor. Então eu posso fazer por amor também. Está sujo o banco? Pega um paninho lá atrás, limpa. Agora não limpa o banco tirando selfie para postar na internet que você limpa, não. Não faça isso, não. Porque tem gente que faz. Para parecer. A igreja dos teus sonhos age dessa forma. É um problema. Se ela age dessa forma, já é um problema, porque existem pessoas, porque existe o conselho da igreja para tratar esses problemas. Ou você sonha com uma igreja que não precisa de oração? Deus sabe tudo, então não preciso orar. Você sonha com a igreja que não gosta de orar? Ou você sonha com a igreja que não gosta de estudar a Bíblia? Você sonha com a igreja que no dia do Senhor é um dia como qualquer outro? É essa a igreja dos seus sonhos? Então ela está doente. Muito doente. Muito doente, precisa de tratamento. A igreja dos sonhos, ela tem problema, ela tem pessoas, ela tem um pastor, ela tem homens de Deus que pregam, mas ela tem problemas. E ela aprendeu que esses problemas precisam ser levados aos pés do Senhor. A preocupação de Pedro era esta: não macular a igreja do Senhor. E no capítulo 2 de Atos, você lê que a igreja crescia. A igreja crescia porque eles viviam uma vida unânime. Não haviam pessoas se aproveitando umas das outras. Não haviam pessoas pensando em prejudicar o seu próximo. E a expressão lucana é a seguinte: e eles tinham tudo em comum e nada lhes faltava. Essa é a igreja dos seus sonhos? Eu tive um professor, João, de Atos dos Apóstolos, bem malucão. Eu aprendi algumas maluquices com ele também. Ele dizia o seguinte: todo mundo quer a igreja de Atos, não é verdade? Todo mundo quer a igreja de Atos, mas ninguém quer pagar o preço que a igreja de Atos pagou. Você quer pagar o preço da igreja de Atos? Não, pastor, eu quero ser igreja de Atos, mas eu não quero pagar
A igreja de Atos que eu estou falando é a igreja primitiva. Ah, não, pagar aquele preço lá, nada, ser chicoteado, ser enxotado do templo, apanhar, sair ensanguentado. Não, isso aí eu não quero. Vamos editar isso, né? Vamos cortar. Vamos cortar a parte do sofrimento e deixar só a parte boa. Não é um vídeo que você edita e corta o que você não gostou, não agradou. A vida cristã, ela não tem cortes. O vídeo da vida cristã é impossível cortar. É impossível fazer uma edição. A igreja dos seus sonhos, ela conversa com Deus. A minha igreja conversa com Deus. Mas ela não exige nada de ninguém. Essa é a igreja dos teus sonhos. Venham. Os bancos estão vazios. Vamos buscar o povo lá fora. Olha, ali você não precisa preencher nenhum requisito. Mas eu gosto de tomar um negocinho de vez em quando. Vamos, rapaz. Eu tenho 3 mulheres. Vamos também. Mas eu gosto de fumar um negocinho de vez em quando. Venha também. Isso aqui estaria lotado. Esses bancos não caberiam. Mas o Senhor Jesus não disse em Mateus 11, 28, venham como estão e continuem como estão. Foi isso que ele falou? Venham e eu vos aliviarei. Ele promete tirar o peso, e tirar o peso é tirar o pecado que te separa de Deus. É isso que ele quer fazer com você. Essa é a igreja dos seus sonhos? Não, pastor. Eu descobri que eu estou na igreja errada. Está na igreja errada? É porque ela não prega a Bíblia, não tem um pastor que dá prioridade às doutrinas e aceita tudo. Eu descobri hoje através da pregação, pastor. Ainda há tempo. Ainda há tempo de você receber o remédio de Deus e tornar-se uma igreja sabendo. Em último lugar, a igreja dos meus sonhos é aquela que o cara pega a guitarra dele, bota para o alto, toca um rock pauleiro daquele e sabe o que o pastor diz? Gostei. Toca outro para chamar os jovens. Essa é a igreja boa, né? Não é a igreja boa essa. Mas é dos seus sonhos? É o que você vê no espelho? Eu vejo isso no espelho. Você se vê no espelho? Claro. Essa é a igreja que você está vendo? Eu gosto de rock. Eu gosto da banda Catedral. Não gosto desses rocks que denigrem a imagem de Deus. Tem um roqueiro aí que ele criou uma música que diz o seguinte: o diabo está na sala, Jesus está na cozinha. O diabo está na cozinha, Jesus está no banheiro. O diabo está no banheiro, Jesus está nos fundos da casa. Você entendeu a mensagem nas entrelinhas? O diabo sempre está em evidência. Jesus não. Na música deles. Busque no YouTube e você verá. Eu não posso dizer o nome da música que nós estamos em uma live. Existem os critérios no contrato que nós assinamos ao criar um canal no YouTube, que nós não podemos ferir. Mas lembra alguma coisa isso, né? Mas esta é a sua igreja? É a igreja dos seus sonhos?
Olhe para o espelho. Sempre que você pensar em criticar a igreja, olhe para o espelho. Rapaz, que igreja feia é você. Que igreja fraca é você. Que igreja fria é você também. Rapaz, que igreja mão de vaca é você também. Que igreja irreverente é você também. Que igreja que não sabe de Bíblia é você também. A igreja é um corpo. E esse corpo precisa ser alimentado. E o alimento está aqui, na palavra de Deus. Que a igreja dos seus sonhos, ela seja uma igreja que louve, mas louve com amor. Não é proibido você levantar a mão, colocar a mão no peito, dar glória a Deus, aleluia. Não é proibido. Agora, com ordem e decência. Eu não preciso mostrar ao diácono evangelista que eu estou dando glória a Deus, que eu estou compenetrado. Não, eu não preciso fazer isso. Preciso? Não preciso. Eu coloco a mão no meu peito, eu canto, eu choro. Eu e Deus. A igreja dos seus sonhos é assim? Ah, não. Na igreja dos meus sonhos eu não posso fazer isso, senão o conselho briga. Não, o conselho não vai brigar. A sua adoração depende do conselho? Não. O conselho está aqui para orientar, para cuidar, para tratar, não para impedi-lo de cultuar. Esta é a igreja dos seus sonhos? Onde os louvores são extraídos da Bíblia? Você sabia que os cantores que cantam a Bíblia não ganham dinheiro? Não vendem? João Alexandre? Grupo Logos? Não ganham dinheiro. Vencedores por Cristo? Pastor Josué Rodrigues? Pastor da IPB? Canta os salmos. Vencedores por Cristo? Canta os salmos. Grupo Logos canta a Bíblia. Você conhecia João Alexandre? Não. Mas conhece aquela lá? Conheço, essa eu conheço. Aquele lá, animadinho, isso eu conheço. Valorizemos o que é nosso. Às vezes o indivíduo não sabe nem falar português direito. Aí bota uma música em inglês para ouvir. Um cego no cinema. Não é verdade? Nem português ele sabe. Aí está lá, Rame Fly. O que é isso? Não, mas é bonito. A melodia é bonita. Tem tantas músicas aí com mensagens subliminares. E você está cantando sem saber. Mas é que, às vezes, acha o cantor bonito, aí diz a música é bonita. Ô, gente. João Alexandre, um homem de Deus. Vencedores por Cristo. Uma geração de músicos. Grupo Logos. E outros mais. Sérgio Lopes. Oficina G3, Catedral. Músicas belíssimas. Na igreja dos seus sonhos tem esse tipo de música? Se tem, a tua igreja está sabida. A minha igreja está sabida. Porque eu olho no espelho e vejo que ela preserva a doutrina, ela canta bem. Qual a sua igreja, você que está do outro lado? Qual a igreja dos seus sonhos? Eu não sei ainda. Então, ore comigo. Senhor Jesus, reconheço que até então não sabia que a igreja precisa ser edificada em ti. E reconheço também que não estou no lugar
correto que o Senhor deseja que eu esteja. Mas ao ouvir a tua palavra hoje, eu entendi que preciso de doutrina, preciso de louvores que falem ao coração. E peço que o Senhor me ajude. Me ajude a tornar real esta igreja. Hoje e sempre. Amém. Louvado seja o Senhor pela meditação da sua palavra. Meus amados, eu gostaria de pedir àqueles que puderem mais uma vez colocar-se em pé. Eu vou pedir ao nosso diácono Eloy que nos eleve a Deus em uma oração final e convido também o pastor para impetrar a bênção sobre a vida da igreja. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e as consolações do seu divino Espírito Santo, repousem sobre nós, sobre todos que participam conosco virtualmente, sobre o nosso mundo, hoje e para todos sempre. Amém. Podem sentar, meus amados. Gostaria de passar os avisos, os agradecimentos. Então, o pastor e a irmã Flávia estarão viajando amanhã. Que Deus abençoe e guarde suas vidas. Que os irmãos estejam intercedendo pela vida deles. Para que eles possam ir e retornar segundo a vontade, a permissão e a graça de Deus. Quarta-feira, estudo bíblico e reunião de oração às 19h30. Nosso presbítero Cleiton está com a responsabilidade. Está preparado e aguardando todos. Quinta-feira, reunião de oração, nosso diácono evangelista. Sábado, ao congresso da Federação de Mocidades aqui na Igreja do Caladinho. Convidamos todo mundo para o culto de encerramento da Federação de Mocidades. Domingo que vem, 9h, Escola Bíblica Dominical e o culto solene, 19h30. Como diz o nosso presbítero Cleiton, queira assim o Senhor nos abençoar com a agenda dessa semana. Mais uma vez agradecemos a presença de todos os nossos amados irmãos, a presença do Jonas, né? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Caso eu tenha esquecido de alguém, que Deus os abençoe a todos. 1 minuto de oração silenciosa, estamos encerrados o culto dessa noite.